nova, que é de como aprender a jogar o xadrez. Eu vou começar do zero aqui, como o primeiro vídeo, ensinando como mexer as peças. E como é o primeiro vídeo, eu ia fazer todas as peças, mas aí eu percebi que o vídeo ia ficar muito grande, então eu vou começar com uma peça de cada vez. E a peça que eu escolhi é o peão. Essa peça aqui que eu estou mexendo aqui, as pretas também têm o peão. Essa peça aqui também. E o peão, sempre olhem aqui, eu vou colocar os peões de volta aqui. Eles sempre ficam na segunda fileira, beleza? Tanto pro lado das pretas, tanto pro lado das brancas. Então quando você quiser montar isso no tabuleiro ou quando você vê aqui no online, que é o que eu estou, sempre vejam que eles ficam na segunda fileira, beleza? Eles sempre vão ficar na linha de frente do seu reino, do seu batalhão, beleza? Vou também colocar aqui no lado das peças. Então vocês também têm que saber a posição das peças. Agora eu vou ensinar como mexer os peões. Então agora eu vou pegar essa posição e só colocar os peões para não confundir vocês, tá? Vamos lá pro lado das pretas. Colocar. Vou deixar esse peão aí. Na verdade eu vou tirar esse peão. Deixa eu só colocar ele aqui, vai. Isso. Eu vou colocar os reis porque no online não tem como começar um jogo se não tiver os reis, tá bom? Agora eu vou carregar aqui. E beleza, eu vou ensinar passo a passo aqui como mexer os peões. A primeira regra é que no primeiro movimento do peão que você quiser aqui, então cada peão aqui, são 8 peões para cada lado, e no primeiro movimento de cada peão você tem o direito de mover 2 casas para frente, beleza? Lembrando, os peões eles só podem se mexer para frente. É uma peça bem simples, mas vocês têm que entender que no primeiro movimento, quando o peão estiver na casa inicial, na segunda fileira, ele pode mexer 2 casas. Aí você pode estar me perguntando, eu posso mexer uma casa se eu quiser? Posso. Como no caso aqui, eu fiz o lance, eu posso mexer uma casa. E agora, se eu quiser mover 2 casas com esse peão, eu posso? Não, porque ele não está mais na posição inicial. Então, se eu tentar mexer 2 casas, ele vai voltar, como você pode ver, porque isso é ilegal. Agora, se eu quiser movimentar esse peão, ele só vai movimentar uma vez. Uma casa, e é isso. Então, ele só vai movimentar uma casa de cada vez agora. Na casa inicial, ele pode mexer 2. Agora vamos aprender um método de captura. O peão ele sempre vai capturar na diagonal dele. Ele nunca vai capturar de frente, já que ele anda para frente. Uma teoria aí que eu escutei de uma pessoa é que um peão ele sempre tem um escudo na frente dele, então ele não pode perfurar com a espada dele o próprio escudo. Então ele só vai poder usar o escudo nas diagonais, beleza? Então se tiver um peão na frente dele, ele não pode tomar aqui, ó. Ele só vai poder tomar, vou fazer um exemplo aqui, na diagonal. Pode voltar os vídeos, pode voltar o vídeo várias vezes para você entender com clareza o que eu estou tentando dizer. Então, vamos recapitular. Movimento no primeiro lance de cada peão, ele pode mexer 2 casas, ou se ele quiser, ele pode mexer uma. Só que aí depois ele só vai poder mexer uma. Tanto faz se você mexeu 2 casas ou uma. E o método de captura é sempre na diagonal. No online eu gosto porque tem essas setas e fica bem mais fácil de entender o método de captura. Então, por exemplo,
Eu vou mexer aqui um peão. Isso vale também para as pretas. Então as pretas, se quiser capturar, como é o lance delas, elas podem, beleza? Eu vou mais uma vez mostrar. Sempre na diagonal, encostada aqui, pode tomar. E também as brancas, nesse caso, também podem tomar. Agora, o último detalhe sobre os peões, que é um dos detalhes mais importantes, é só sobre movimentos. Agora é o último passo, que é quando o peão chega na última fileira, que é a tarefa mais difícil para um peão, ele se promove. Então ele promove e vocês vão ver. Então eu vou mostrar aqui. Eu vou começar a avançar os peões. Eu vou avançar os peões aqui e vocês vão ver que quando eles chegam na última fileira aqui, ó, na primeira e na última, vocês vão ver que vai acontecer um caso especial. Então vamos lá. Eu vou avançar tanto para as pretas quanto para as brancas. Não se preocupem, as brancas e as pretas podem tomar, mas aqui é só um exemplo, beleza? Tá, aqui no caso, as pretas, no próximo movimento, elas vão conseguir chegar na primeira fileira. Quando isso acontece, como o peão ele só se mexe para frente, ele iria ficar preso, então ele ia ficar uma peça inútil. Então ele se promove para uma outra peça mais valorosa. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu coloquei aqui e ele pode virar qualquer outra peça que não seja um peão ou um rei. Então ele pode virar um bispo, uma torre, um cavalo e uma dama. Depois eu vou explicar como essas peças se mexem. Eu vou, por exemplo, colocar um bispo. Então aqui temos um bispo e aqui no caso as brancas também podem. Então aqui elas podem também, eu vou colocar com uma dama. Isso é o que vocês têm que aprender sobre os peões, em que eles se mexem só para frente. Eles podem mexer duas casas no primeiro lance, ou se quiser uma, só que aí depois ele só vai poder avançar uma casa e eles tomam na diagonal. Vou fazer um exemplo aqui, eu vou ter que tirar o rei porque ele está em xeque, eu vou explicar isso depois. Os peões podem tomar na diagonal ou capturar. E quando chegar na primeira e última fileira, eles se tornam qualquer outra peça que não seja um peão ou um rei. Beleza? Então é isso. Esse foi o tutorial. Tá uma bagunça aqui, mas eu vou resetar a posição para o próximo vídeo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo da série. Falou!